Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Pode papocar, pode papocar. Podcast do Sindiúti. Papoca, papoca. Sindiúti, nossa força, nossa voz. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso programa de hoje, o Pode Papocar, um programa do Sindiúti, o nosso podcast. Eu sou Gardênia Baiman. Olá, gente, eu sou Rafael Mesquita e mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês na 6ª edição, Gardênia. Tá virando rotina, na 6ª edição do Pode Papocar. Todo mundo ligado, porque hoje é imperdível. Nós estamos aqui com convidados especiais para discutirmos um tema muito interessante, muito importante, que o Brasil inteiro discute e que neste mês de maio nós estamos incrementando, né, essa discussão, porque no dia 17 de maio nós estaremos nas ruas discutindo o combate à LGBTfobia. 17 de maio é o dia de grandes caravanas em todo o Brasil, nas praças desse país. Aqui em Fortaleza, todo ano o Sindiúti participa. Nós estaremos nos preparando e nos organizando para esse grande dia, 17 de maio. Agendem-se. E trouxemos hoje aqui para fazer esse debate companheira Maia Elis, que é diretora do nosso sindicato, da pasta da diversidade, e o nosso companheiro querido também, Iago Henrique, que também é nosso diretor, e que junto com a Maia, com a categoria, elaboram uma política, traçam estratégias para que esse debate aconteça dentro e fora das escolas. Olá, Maia. Olá, Gardênia, da Rafael, e aí, Iago. Estamos aqui para a gente discutir esse tema tão importante, tão fundamental, que é o combate à LGBTfobia nas nossas escolas e na nossa sociedade. E aí, Iago? Olá, tudo bem, gente? Maia, Rafael, Gardênia. Gente, é um prazer estar aqui para a gente discutir uma temática muito importante, que atravessa as nossas vidas. Então, a gente vai estar discutindo isso dentro do âmbito de Sindiúti, mas também como a sociedade ela se movimenta para estar lutando contra a LGBTQIA-fobia. Vamos todos mundo juntos. Na falta de aplauso, porque a gente não tem auditório, papoca, Igor! Hoje, papocou. Muito bem, recebendo vocês com os nossos papocos, que são os mesmos que os nossos aplausos. Então, sejam muito bem-vindos aqui, Maia, Iago. Vamos começar um assunto. A Gardênia introduziu aqui, né, esse mês tão importante, porque mês de maio não é só o mês do meu aniversário. Não é só importante por isso. O mês de maio é também muito importante, porque é um mês de luta, contra a LGBT-fobia, né, a LGBTI-fobia, que é essa chaga social, né, uma combinação literalmente mortal. Tem até um pesquisador brasileiro que é aniversário hoje, ou ontem, né, que é o Luiz Motti, que é um dos precursores aí do movimento LGBT e mais no Brasil, do Grupo Gay da Bahia, que inclusive classifica o que o Brasil vive nesse contexto, inclusive de LGBTcídio, né, que na verdade a gente vive um homocausto, né, que é um assassinato em massa de pessoas que a orientação sexual e a identidade de gênero, a expressão de gênero divergem da norma, né, cis heteronormativa. Mas tudo isso a gente vai explicar ao longo da nossa conversa. Eu queria vamos começar aqui pelo Iago. Iago, fala pra gente qual o significado dessa data, por que foi escolhido o dia 17 de maio como dia, né, de combate à LGBTfobia, e também, nesse momento, como nos organizamos nessa data tão relevante. Essa data ela é muito importante, foi escolhida porque ela representa a data em que a homossexualidade ela foi retirada do rol de classificação como doença. Então, é uma data que significa um avanço muito grande, foi escolhida dentro do movimento como uma data representativa, e a partir dessa data, obviamente, nós vamos entendendo que as lutas
a partir da interseccionalidade, a gente vai entendendo que as lutas, elas são juntas. Então, se a gente está lutando contra a homofobia, a gente tem que lutar também contra a transfobia, tem que lutar também contra todas as outras violências que nos oprimem, que nos atacam. E essa data ela se tornou um referencial não só no Brasil, mas também no mundo. Então, a gente se organiza dentro dessa data para estar fazendo campanhas, estar fazendo alertas e dizer que é crime, dizer que essas violências nós não aceitamos e que, historicamente, somos um grupo, o LGBTQIA+, somos um grupo que luta, sempre lutou, desde os primórdios, desde quando não éramos classificados como nomes, não tínhamos nomes, não tínhamos uma nomenclatura que nos classificava, mas já existíamos e já lutávamos e lutamos até hoje. Então, é muito, muito importante que a sociedade entenda que estamos falando de pessoas, estamos falando de seres humanos. Então, quando se entendemos isso, a gente entende que não devemos aceitar nenhum tipo de violência, seja violência verbal, violência física ou qualquer outro tipo, porque estamos falando de seres humanos, e seres humanos, eles merecem ter dignidade de viver que é relacionada a trabalho, relacionada a lazer e relacionado ao amor também. Nós temos direito de amar. Então, essa data ela é muito importante porque junta essas lutas e muitas outras dentro da nossa comunidade, que também cada sigla tem as suas especificidades, mas quando a gente se junta, a gente fica mais poderoso. Então, essa data nos lembra que também a comunidade, essa força de todo mundo junto, é necessária para a gente conseguir vencer esses desafios. É isso aí, viva o amor. Maia, como é que é essa discussão hoje dentro da escola pública? A discussão acerca do direito, né? Como disse o Iago, do direito de se expressar, do direito de conviver, do direito de amar, do direito de ter a sua identidade, né? Representada ali num local onde muitas vezes o senso comum, né, não entende esse discurso que o Iago fez. Então, nós temos ainda muito, claro, que ampliar esse debate. Por isso o nosso tema de hoje, por isso a importância do Pode Papocar com essa temática, para que as escolas reproduzam esse nosso vídeo, para que todo mundo nos escute, para que esse apelo seja feito àqueles que formam, àqueles que convivem, né, com a criança, com o adolescente, com uma imagem da sociedade real, né, que tem que ser construída. Aqui ninguém é mais invisível, né? Todo mundo é visto, todo mundo tem que ser respeitado, a gente tem que conviver com todo mundo. Isso é a diversidade. Então, Maia, o que é a LGBTfobia no ambiente do serviço público, no ambiente escolar? Ela existe? Ela existe, com certeza, né? Acho que é preciso entender que a gente está falando de tudo isso que o Iago falou, e acho que a palavra que resume, duas palavras que resumem tudo isso é o direito de ser e o direito de viver, né? Porque eu acho que, como o Rafael trouxe, essa violência ela é letal e nos mata todo dia, né? Sobretudo quando a gente fala de um território, Brasil, que é o país que mais nos mata, né? Mesmo à frente de países onde ser LGBT é crime, né? Então, e na escola, eu acho que a dimensão desse momento aqui hoje, da gente estar discutindo isso e fazendo um apelo e um processo de conscientização para que essa discussão chegue na escola é fundamental, porque eu acredito que a escola ela é o espaço principal e é o espaço fundamental para o combate à LGBTfobia. Tanto que eu pesquiso na área, né? Estou terminando meu doutorado em educação, pesquisando na área de gênero e sexualidade nos currículos, com foco na escola e na formação de professores, porque eu acredito que a escola ela é o espaço que é o pontapé inicial para que a gente transforme essa realidade, né? Afinal, todo mundo passa pela escola, né? Existem outras instituições em que
os sujeitos podem ou não passar, né? E algumas instituições que estão um pouco em defasagem. Acho que o problema da família, né? O problema da sociedade como um todo, mas a escola, todo mundo passa por ela, ou deveria, pelo menos, passar por ela, e é o espaço onde nós, professores, nós, profissionais da educação, temos que estar sempre atentos para não estarmos reproduzindo situações de LGBTfobia, porque existem dados que mostram, né? E aí, para confirmar que a LGBTfobia existe no ambiente escolar, existem dados que mostram que mais de 80% da população LGBT afirma ter sofrido algum tipo de LGBTfobia por colegas, mas, sobretudo, por professores, na sua formação escolar. E existe um dado também que cerca de 72% da população trans travesti do Brasil foi expulsa da escola antes de concluir o ensino fundamental, essa faixa etária com a qual nós trabalhamos, né? Impressionante. E a gente usa o termo expulsão a partir de uma autora, uma autora brasileira, que é a Berenice Bento, porque colocam no tom da evasão escolar, mas a gente não está evadindo, né? A gente está sendo expulso quando não respeitam o nosso nome social, quando não respeitam os nossos pronomes, quando não respeitam o nosso uso do banheiro, né? E é isso eu estou falando especificamente das pessoas trans, mas existem outras formas de desrespeito para a comunidade LGBT de modo geral, de invisibilização, de chacota, de piada, de violência física, né? São comuns, hoje são menos comuns, ainda bem, eu fico muito feliz de estar na escola hoje e perceber que a violência física, ela diminuiu bastante, mas a violência verbal, a violência simbólica, ela ainda está ali presente, né? Se não nas palavras, nos olhares. Com certeza. E o corpo da gente, ele chega primeiro do que a gente. Então, a gente chega, a gente ocupa esse espaço e as pessoas percebem quem nós somos e elas nos olham diferente, elas nos tratam diferente, né? Então, sem dúvidas, a LGBTfobia se faz presente todos os dias na escola e é nosso papel, enquanto profissionais de educação, transformar essa realidade e ensinar as futuras gerações. Pegando carona aqui nessa questão da escola, tem um livro, né, um autor, pelo menos, que está muito famoso no Brasil nesse momento, um autor francês, que escreve romances, histórias misturadas, né, com a vida real, que é o Edouard Louis, e o primeiro livro dele, chamado O Fim de Ed, Maia, narra justamente a situação, sobretudo a situação dele no período em que ele frequentava a escola, né? Ele troca de nome, enfim, e narra a experiência de vida dele misturado com aspectos do cotidiano de um filho de operários franceses ali entre o final dos anos 80 e a década de 90. As situações que o Ed, uma criança homossexual, vive, né, o personagem principal do filme, são os principais elementos dessa narrativa. Eu separei aqui um trecho só para vocês entenderem o peso dessa história, né, que é repetida, vivida por outros Eds, por outras Eds, né, da vida real. Diz assim: o que queriam apagar em mim, desde a infância, era o feminino. Tudo que parecia feminino em mim deveria desaparecer. A maneira de andar, os gestos, a forma de rir, minha voz fina. Desde muito novo, entendi que o feminino era a morte social. Inclusive, denuncia que a homofobia e a misoginia são dois elementos que andam junto nessa vida tão difícil que a gente vive, né? Durante os recreios, me empurravam contra os armários, batiam com a cabeça na parede, me chutavam nas canelas, me cuspiam, me chamavam de bicha, de viado. Eu não vou continuar aqui, porque tem outras expressões que eu eliminei aqui já. A única vez que tentei reagir, apanhei tanto que fiquei 3 dias sem conseguir levantar da cama. Esse é um trecho. Um outro trecho, para concluir isso. Um menino no colégio me segurou contra a parede e enfiou. Disse: viu como tu gosta, sua puta? Os outros riam. Então, essa é uma descrição exata, crua, nua, né, da realidade dura que muitos de nós, talvez, ou outras tantas crianças sofreram de episódios de homofobia, de LGBTfobia na escola. Vocês queriam comentar esse ponto antes da gente... Só pedindo a vocês também, já que o nosso programa é um meio, né,
para o debate, mas para esclarecer, né? Digam também o que é exatamente LGBTQIA+. Eu acho que a gente começa pela informação, Boa. né? Para que as pessoas possam ter a dimensão, né, de quantas identidades, né, existem, é real, está na escola, está na família, está ali do lado, está no vizinho, está na rua, está no bairro, né? E como tem isso hoje escrito, posto, não pode mais ser invisível, né? Então, hoje a gente combate, né, essa discriminação. E o que seria LGBTQIA+, Iago? Vamos lá, né? Para a gente explicar. Essa sigla, ela junta dois aspectos, que são identidade de gênero e orientação sexual. Vamos lá. L, lésbicas, que antes a gente tinha até, antigamente, né, era GLS, muito conhecida essa sigla, né, mas tem toda uma discussão em relação à comunidade lésbica ser invisibilizada, então, como movimento de cada vez mais destacar, foi colocada essa letra primeiro, então, lésbicas, gays, que é o G, B, bissexuais, também acontece muito a invisibilização dos bissexuais, pessoas bissexuais. LGBT, que são as pessoas queer, e aí a gente traz que é uma conceituação lá dos Estados Unidos, mas de forma bem resumida, uma pessoa queer é aquela que sai de todos os padrões, de tudo aquilo que foi definido para ela ser como estigma, que estigma é tudo aquilo que nos paralisa, é toda aquela configuração que nos é dada, que nos é ensinada, para a gente ser daquele jeito. Essa pessoa, ela é totalmente fora disso, então ela é queer. LGBTQI, o I são as pessoas intersexo, e aí existe uma realidade também factual, embora tem-se muito, assim, a gente vê muitos ataques em relação a essa comunidade também, mas existe, elas estão vivendo, trabalhando, amando também, precisamos defender. LGBTQIA é a comunidade assexual, então nós também temos pessoas assexuais, e dentro dessa categoria tem ramificações, então sempre é muito importante estar lendo, estudando para entender as especificidades de cada comunidade. LGBTQIA+, quando a gente coloca o mais, quer dizer que tem outras comunidades, e também LGBT, desculpa, pulei essa, pessoas trans e travestis, muito importante também essa luta. Então, a gente vê que tem todas essas ramificações, todas essas definições, para mostrar que existem essa diversidade de pessoas, tanto relacionado à identidade de gênero, quanto relacionado à orientação sexual, e que essas pessoas, dentro da sociedade atual, desde antigamente, mas também na sociedade atual, infelizmente, ainda vivem processos de violência, infelizmente. A sociedade ainda é violenta com essas pessoas, ainda ataca, ainda cria estigmas, ainda cria preconceitos, ainda alimenta tudo isso. Então, para uma pessoa que não faz parte dessa comunidade LGBTQIA+, ela precisa fazer um movimento de entender, de escutar, de estar entendendo, porque vivenciar ela não vai vivenciar, porque ela não é da comunidade, mas ela pode desenvolver uma empatia, Respeitar, entender, conviver. E aí a gente faz uma pergunta, né, para eu fechar a minha fala. Na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua casa, para onde você passeia, o seu lazer, quantas pessoas LGBTs tem lá que você conhece? Quantas pessoas lésbicas, bissexuais, gays, travestis, transexuais? Quantas você vê por aí? Às vezes a gente não percebe e acha que não existe, mas elas estão lá. Elas estão lá e sempre estiveram. A questão é que, desde que começou o movimento da comunidade, foi se fortalecendo, nós lutamos para não sermos mais invisibilizados, porque nós existimos, nós resistimos. E
fala sobre representação, que você falou. É importante a gente se ver nos espaços, se ver nos espaços de mídia, se ver na TV, se ver em seriados, se ver em posições de poder, isso é muito importante, porque isso é um caminho para a gente conseguir lutar contra essa violência. Maia, eu acho interessante. Deixa só ela ver se ela comenta complementar, acho que ainda sou Eu só quero fazer uma pergunta a ela e ela já fala. Então, pronto, eu emendo, vai. Eu tenho visto muito nas redes sociais o tal de revelação, né? A gente faz revelação de classe, né? De classe Sim. social nas nossas atividades, Sim. mas eu vejo a história do cor-de-rosa e do azul, né? Uhum. E aí as comemorações é azul, é cor-de-rosa e tal. E nós hoje trazemos a bandeira colorida, o arco-íris, né, para as nossas ruas. 17 de maio é dia de levar esse arco-íris para as praças, para as ruas. O que é o arco-íris, Maia? Se não a possibilidade de dizer eu tenho o direito de ser eu Com certeza. e de amar do jeito que eu quiser. Com certeza, Gardênia. E aí, só para complementar uma coisinha, eu acho que tem uma dimensão, né? A gente nas políticas públicas, estava até conversando aqui nos bastidores, nas políticas públicas a gente vai usar o LGBTQIA+, né? E na verdade, no Brasil, a gente vai até anular o Q. Mas é importante dizer que no movimento social, a gente também, a sigla cresceu, né? LGBTQIAPN+, porque a gente precisa lembrar das pessoas pansexuais, né? E que ainda sofrem muito estereótipo, né? Na nossa sociedade, mas a gente precisa também não invisibilizar uma galera que faz parte da comunidade trans, que são as pessoas não binárias, né? Então, acho que é importante fazer esse reforço. E aí o Iago traz uma reflexão, né, de quais espaços nós estamos e quais espaços as pessoas convivem com nós. E aí isso me lembra o tema da parada LGBT esse ano, porque inclusive me lembra a fala de uma grande referência do movimento LGBT cearense e no Brasil, que é Tina Rodrigues, e ela tinha uma frase que ela perguntava quem chora por nós, né, se referindo às travestis, mas cabe também à comunidade LGBT como um todo. Inclusive, para adiantar, o tema da parada LGBT, da parada de diversidade sexual e de gênero do Ceará desse ano é quem chora por nós, visibilidades, orgulho e direito de envelhecer, né? Porque a gente também precisa falar sobre a nossa comunidade sofrer um estigma de que é coisa nova, é uma invenção das novas gerações, né? Mas nós sempre estivemos aqui, nós sempre vivemos aqui e nós envelhecemos, nós vivemos a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero até mais velhas, né? Quando conseguimos chegar à fase do envelhecimento. E aí, Gardênia, sobre o chá revelação e as cores, eu acho de uma breguice. Óbvio que quem quiser fazer, vai fazer, o filho é seu, o dinheiro é seu. Mas eu acho de uma extrema breguice. Pode sair do bolo uma bandeirinha? Não, podia sair uma bandeirinha, deixa a criança ser o que ela quiser. Isso. Deixa a criança ser quem ela é, na verdade, né? Porque não é uma questão de querer, não é uma escolha. Mas isso diz muito sobre a cis heteronorma, né? Quando a gente fala em cis heteronorma, a gente está falando de um padrão que foi estabelecido para os sujeitos, os sujeitos, a gente pensa nos sujeitos numa lógica da cisgeneridade, né? E aí, para explicar o que é trans, que a gente está falando tanto aqui, o que é cis, para o Leite trazer informação, cis é aquela pessoa que, ao nascer, foi designada com um gênero, a partir do seu genital, por exemplo, nasceu com pênis e testículos, foi dito homem, nasceu com vulva, ovários, útero, foi dito mulher, e quando cresce, se desenvolve, permanece reconhecendo nessa designação que foi dada a partir do seu nascimento, né? E as pessoas trans, nós rompemos com essa lógica. Foi dito a gente que nós éramos de um gênero, masculino ou feminino, e nós rompemos e transicionamos desse gênero para outro. Pode ser uma transição do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, ou de ambos para outra coisa, que aí são as pessoas não binárias, que não se enquadram nem no masculino, nem no feminino, ou em ambos,
ou fluem entre eles, né? E aí essa normatividade diz que nasce homem, nasce mulher, né? E cria-se uma expectativa que a Judith Butler vai chamar de sistema sexo e gênero, né? Que a partir do genital, o genital, inclusive, ele é utilizado como uma justificativa para o gênero, porque o gênero, ele é uma atribuição de papéis sociais, né? Tem a ver, inclusive, com a luta de classes, tem a ver com a conformação da sociedade, a divisão do trabalho. E aí, o sexo, a diferença do corpo, vai ser utilizado para justificar esse gênero, essa atribuição de papéis. E vai dizer que meninos usam azul, meninos são durões, meninos são mal comportados na escola, Não choram. meninos não choram, meninos não demonstram sentimento, meninos são super protetores, né? E que meninas são frágeis, são passivas, são quietas, são calmas, são sentimentais, né? E que vai ter uma expectativa criada a partir de ser menino ou menina sobre a sua sexualidade. Meninos vão se relacionar com meninas e meninas vão se relacionar com meninos. Então, quando a gente rompe com essa cisnormatividade, a gente enfrenta muitos desafios, porque e aí é preciso, porque muita gente hoje, eu acho que o central para eu terminar essa fala, diz que debate LGBT é debate identitário e não tem a ver com classe. Né? E eu acho que a gente precisa lembrar que a classe tem gênero, tem sexualidade, tem raça, né? Tem endereço. Então, a atribuição de gênero serviu à manipulação das classes Trabalhadoras. Né? A classe trabalhadora, quase não sabe a palavra. Mas e a gente romper com essa norma é também lutar numa lógica de luta de classes, de romper com aquilo que nos oprime, que nos coloca como subalternos, como marginalizados, como aquele que merece a opressão. Porque o lugar que nós somos colocados é o lugar do merecimento da opressão, né? E aí, essa cis-heteronorma que é dada para a gente desde antes da gente nascer, porque é isso que o ultrassom faz. O exame de ultrassom devia ser usado como um exame para dizer se a criança está saudável ou não. E não para criar toda uma expectativa do que aquela criança deve ser até a vida adulta, e que se ela romper, ela é um algoz e ela deve ser condenada. Ela é uma traidora de gênero. Ela é uma traidora de gênero e ela merece ser condenada. Né? E aí, Rafael, lendo o trecho do livro, para concluir mesmo agora, para deixar a galera falar, lendo o trecho do livro, e aí foi passando memórias na minha cabeça, porque a minha mãe não me deixa mentir, ela estava todo dia na escola, porque eu apanhei literalmente todos os dias na minha escola, de correrem com pedras atrás de mim, de correrem com um pedaço de pau atrás de mim, e apenas por eu ser quem eu era, mesmo eu ainda não tendo dimensão de que eu era uma travesti bissexual. Mas as pessoas, por verem que aquela figura que era tida como masculina não atendia a essa normatividade de gênero, do que é ser homem, do que o menino tem que ser, elas tinham que me corrigir a partir da violência, né? Então, esses relatos não são fora do comum, pelo contrário, né? Não são casos isolados. São muito recorrentes. Né? E são muito recorrentes e não estão só na literatura. E não pararam lá atrás, no tempo, pararam. na Maia Criança. Eles se repetem hoje ainda na escola. Eu acho que é importante também dizer, nós não dissemos ainda, eu acho que é importante destacar que essas violências, todas que nós estamos falando aqui, que se enquadram dentro do guarda-chuva, a LGBTfobia, da violência verbal até a violência física, ou até mesmo a morte, o assassinato de pessoas LGBT e mais, elas todas hoje são crimes específicos no Brasil, Exatamente. Né? Desde 2019, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a LGBTfobia foi enquadrada como crime, dentro das classificações de crime de racismo. Foi enquadrada como crime através de uma decisão da Corte Suprema Brasileira, porque o nosso legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados, Senado Federal, em Brasília, né, os nossos deputados, os nossos 22 deputados cearenses, nossos 3 senadores, conjunto com todos os senadores deputados deste país, em conjunto, não conseguiram entregar para a sociedade
né, uma legislação Exato. de combate à LGBTfobia, como a gente tem hoje uma legislação, ainda que precisa de mais questões, né, para poder avançar, que é uma legislação de combate, por exemplo, ao feminicídio ou da violência contra a mulher. Então, acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso também, né, porque o Ceará, inclusive, está ali liderando o ranking ainda também de um dos estados onde pessoas LGBTI+, são mais violentadas ou até mortas, também pelo fato, dentro dessa história ruim tem um ponto positivo, de que o Ceará registra oficialmente crimes relacionados à LGBTfobia hoje, né? Porque é uma das poucas unidades da federação em que a Secretaria de Segurança tem no boletim de ocorrência e tem orientado, isso foi uma coisa, inclusive, uma tem conquista. delegacia especializada. E tem a DECRIM, né, a delegacia especializada, inclusive para esse tipo de crime, quase não saía pela reação do Legislativo do Estado do Ceará. Sim. Mas eu queria que vocês falassem, Maia, Iago, do que nos levou até aqui. Como foi que, depois de muita luta, depois de dezenas e dezenas de passeatas na parada da diversidade sexual, ou de movimentos, ou de protestos, ou até de mortes traumáticas, como o de Dandara, e todas elas que antecedem, né, acontecimentos históricos que antecedem e nos levam até a essa legislação e a importância dela nesse exato momento. Podemos começar por você, depois a gente volta para a Maia. É muito importante a gente destacar que todos esses avanços que nós temos hoje em dia, eles são feitos por pessoas que lutam, né? Então, a gente aprende, desde que a gente nasce como pessoa LGBT, a gente aprende a lutar, aprende a resistir, como já foi falado. Então, a gente está resistindo desde o minuto que a gente nasce, desde o minuto que a gente começa a agir de forma diferente ao que nos foi imaginado que seríamos, que foi planejado que seríamos, a gente começa a resistir ali. Só que nesse meio tempo, a gente começa a viver, começa a ver essas violências, a sentir essas violências, e a gente vai entendendo que a gente é mais forte nesse coletivo, né? Então, a gente vê que quando a comunidade ela vai se fortalecendo, vai se juntando em coletivos, vai alcançando os espaços de poder, ela vai conseguindo acessar alguns espaços de decisão, espaços deliberativos que vão estar desenvolvendo dispositivos legais, dispositivos de proteção. Mas é muito importante também dizer que o alcance de todos esses dispositivos que nós temos hoje em dia são feitos com o protagonismo da comunidade LGBT, mas também de pessoas que não são LGBT, mas que respeitam, que estão segurando a nossa mão e estão dizendo, eu também não aceito essa violência contra você. Então, a gente quer destacar também que essa luta se faz em conjunto. A luta de um é a luta de todos. Então, se eu vejo uma pessoa LGBT sofrendo violência, eu não posso aceitar aquilo. Eu não posso fingir que aquilo não é comigo, eu não posso fingir que aquilo não é algo que eu vou me importar. A gente tem que se importar. A gente tem que ir atrás. Tem que lutar. Então, historicamente, os grupos eles vão se fortalecendo, os grupos de gays, lésbicas, trans e travestis, de toda a comunidade, e aí vão se fortalecendo e vão buscando representação nesses espaços de poder, espaço de criação de leis, espaço de criação de estratégias e dispositivos para a nossa proteção. E aí a gente vai conseguindo isso. Tem coisas que demoraram muito para a gente conseguir, mas conseguimos. Então, hoje em dia, obviamente, estamos vivendo um período, sim, que tem muitas violências, que ainda assim existem muitas violências, que embora para algumas pessoas, que às vezes não estão muito atualizadas do que acontece, mas ainda hoje em dia, em 2025, tem adolescentes que são colocados para fora de casa. Sim. Porque são LGBTs, a família descobre e colocam para fora de casa. Muitos se suicidam, né? Suicídio, uma taxa altíssima, porque isso gera sofrimento, isso gera dor. Então, como é que aquela pessoa se sente quando os pais, quando a família, Rejeita. que deveria amar, rejeita? É uma dor que é indescritível. Então, isso ainda existe.
infelizmente, ainda hoje, mesmo com os dispositivos legais, mesmo com tudo isso, ainda existe. Isso nos Mesmo com mostra que mais a luta, informação, né? mesmo com mais informação. Porque Então, não é mais como há 20 anos atrás que tem Sim. alguma informação. exatamente. Então, assim, isso nos mostra que a luta ainda é necessária e que a gente ainda precisa, sim, se organizar. Então, a gente está se organizando, vamos se organizar cada vez mais. Esse é um espaço aqui também de organização do Sindiúte, mas é assim que a gente vai conseguindo. E as conquistas que nós conseguimos, a gente celebra. Então, se hoje a gente pode casar, se hoje a gente pode chegar num cartório, eu posso chegar no cartório com meu namorado e dizer, queremos casar, vamos casar, e eu posso me casar com papel, com direito, é porque é resultado dessas lutas que foram feitas e que continuam sendo. Por quê? Tem uma frase da Simone de Beauvoir que diz assim, quando há um momento de crise, os direitos das mulheres são os que mais rapidamente são eliminados. O nosso LGBT, parafraseando, o nosso LGBT também. Porque chegando uma crise, que nós já estamos vendo uma crise, mas chegando essa crise e nos atacando, como está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, um ataque gigantesco contra a comunidade LGBT, facilmente alguém revoga um direito da gente. Facilmente a corte revoga e diz, não, a partir de agora o nosso entendimento não é mais esse, nosso entendimento é outro. E aí acabou. Então, assim, a gente luta para a gente conseguir novos direitos, mas também para os direitos que a gente tem, para eles continuarem, porque nada é garantido. Então, retrocesso Nada. nos Estados Unidos. Tem um retrocesso gigantesco. Mundialmente. Mundialmente. E quem acha que não repercute aqui, repercute Com totalmente. certeza. Totalmente. Então, a nossa luta continua. E aí, Maia, as políticas públicas. Pronto. Eu acho que o Rafael trouxe um gancho que eu queria tocar e sobre políticas públicas, Gardênia, que é o seguinte, é importante destacar que toda e qualquer legislação que existe em território brasileiro hoje, em defesa dos direitos da população LGBT, nenhuma delas foi aprovada no Congresso Nacional. Todas foram dadas pela Suprema Corte, né? Decisões do Supremo Tribunal Federal. O parlamento ainda não foi capaz de produzir e aprovar legislação que defenda os nossos direitos. E, inclusive, vale ressaltar que nas duas últimas legislaturas, da eleição do inominável até hoje, o avanço da extrema-direita no Brasil, houve uma crescente gigantesca no número de projetos de lei, né, de matérias legislativas que circulam, tanto na Câmara Federal, como nas câmaras legislativas estaduais, quanto nas câmaras nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, anti-trans, né, anti-população LGBT, Exatamente. que revogam esse direito de maneira... Qualquer direito que exista de existência, de dignidade, veementemente, assim. A gente vê o exemplo dos Estados Unidos, né, que a gente sabe que a influência do presidente dos Estados Unidos vai moldar a política internacional. A primeira menção que ele faz no discurso de posse é contra a população LGBT, mais especificamente contra a população trans. Recentemente, 2 deputadas brasileiras precisavam ir para os Estados Unidos participar de um evento da ONU em defesa da comunidade LGBT. As 2 primeiras travestis parlamentares no Congresso Nacional tiveram o seu visto dado no sexo masculino, né? Então isso é violento e pode parecer, mas é só uma palavra num documento. É absurdo. É absurdo, inclusive, que o novo modelo de RG do nosso país traga o campo sexo, né, para expor, né, as pessoas dessa maneira. E aí, as políticas públicas, elas precisam estar no centro do debate, e aí o Rafael traz a questão da gente ter delegacia, da gente ter registros dos casos de LGBTfobia, e isso é fundamental. Por que as legislações também não conseguem ser aprovadas? Porque a gente não tem dados. Sem dados, não há formulação da política pública. Então, o Ceará, ele avança nisso. O Ceará, o município de Fortaleza, o estado do Ceará, tem leis aprovadas no parlamento. Mas isso graças ao movimento social, e acho que a fala do Iago é isso,
o movimento social conquistou os direitos que a gente tem hoje, né? O direito ao casamento, direito ao nome social, o direito à retificação de nome e gênero na certidão de nascimento e, consequentemente, nos demais documentos, sem precisar de aval jurídico, né, de aprovação de um juiz, que até recentemente era dessa maneira. E aí, tem um outro elemento que eu acho que é importante ressaltar. O Iago já trouxe aqui que Iago, Gardênia, a representatividade é extremamente importante, a gente precisa ocupar todos os lugares, sobretudo os lugares de formulação da política, né? Mas não é apenas sendo LGBT que a gente precisa chegar nesse lugar. É preciso ser LGBT com compromisso real Exatamente. com as nossas pautas, né? É preciso ser alguém que entenda realmente as nossas pautas e que vive esses direitos e que seja aliada ao progressismo, né? Ao campo de esquerda, porque LGBT de direita, a gente tem, por exemplo, vereadores em Florianópolis que aprovam leis contra paradas da diversidade. Leis contra a própria existência deles. Leis contra a própria existência deles. Então, ser LGBT apenas não basta. Não basta. Se você não tiver projeto social referenciado, reverendado e construído com os movimentos sociais e com uma política que está realmente preocupada com o nosso bem-estar social. Talvez né? nem se reconheçam como tal. Sim, muitas vezes tem movimentos gay com Bolsonaro, lésbica com Bolsonaro, né? Tipo, e existem, por exemplo, gays de grupos, comunidades na internet, gays de direita, né? LGBTs de direita, até neonazi tem, porque é isso, é da diversidade humana, né? O entendimento. Mas não dá pra gente colocar na carteirinha só do ser LGBT e, portanto, eu posso falar pela comunidade LGBT. Se você não vive a luta do movimento social, se você não constrói, se você não reivindica os direitos que a maioria dessa população está reivindicando e você age contra, você não é digno a falar por essa pauta. Exatamente. Né? Né? Porque, na verdade, é importante muito importante isso que você fala, Maia, porque não basta ser LGBT e mais, tem que ser de luta. E né, romper com a cis-heterossexualidade enquanto norma não significa, do ponto de vista da sua vivência, da sua experiência de vida, não significa de fato que você, não somente significa que você vai estar lá após para defender os próprios direitos, é preciso realmente ter engajamento, ter pertencimento e entender que aquilo é o correto, porque às vezes as pessoas até assumem, Gardênia, a sexualidade, mas elas não se respeitam ao ponto disso, elas continuam se achando pecadoras, elas continuam vivenciando a exata classificação da norma, elas vivenciam uma dor, né, contínua, mas... E reproduzindo isso, né? E reproduzem esse ódio, infelizmente, reproduzem esse ódio. E é importante destacar que, dentro dessa questão, a pessoa LGBT que vive nesse mundo, ela vai vivenciando todos esses processos internos também. Sim. E tem uma coisa que foi grande debate, né, que a gente sabe que é uma prática horrível, mas que ainda vai acontecendo, que é a chamada cura gay. Ela existe. E a destransição de gênero. E a destransição de gênero. São processos que destroem a subjetividade daquele ser humano, porque coloca na mente dele de que ele é errado, pecador, de que ele merece todo tipo de condenação, que ele é errado sendo ele do jeito que ele é, e que ele precisa entrar dentro de um perfil, dentro de uma forma de viver, de andar, de falar. Por exemplo, tem homens gays, né, que vivenciam um processo de cura gay, que eles são ensinados a terem uma voz mais grossa. Então, eles ficam se exercitando. Eu preciso ter uma voz mais grossa, porque eu não posso nada aparentar. É um curso de teatro, gay. Iago? É um curso de teatro, porque, na verdade, ele está sendo ensinado a fazer uma performance, uma representação. Já houve um tempo que o canhoto era assim também, né? Sim. Tinha que amarrar a mão para escrever só com a direita. Exatamente. Sim. Processos que acontecem, porque é dito que, não, o certo é isso. Você que é errado, você tem que se colocar no certo, não importa a dor, não importa o sofrimento. Então, esses processos, eles são dilacerantes, eles matam as pessoas. E a gente viu um caso que foi de uma seguidora de Bolsonaro, se não me engano, que ela cometeu suicídio, infelizmente,
alguns meses atrás, essa Cura. notícia foi muito, muito Decorrência disso. em decorrência disso, porque viver aquela luta interna De ser ou não de ser. ser ou não ser, de seguir uma ideologia, de seguir um certo entendimento, Ah. mas o que a gente ele grita dentro da Uhum. gente. Ele grita. Então, quando você tenta sufocar aquele grito, você se auto-sufoca. E é aí que adoece, né? E é aí que aí, adoece. só um elemento importante é que a gente falou aqui sobre taxas de suicídio dentro do movimento LGBT, e é importante dizer que para o movimento a gente não reconhece que essas pessoas se suicidaram, elas foram suicidadas Exatamente. pelo Estado, pela sociedade, porque o suicídio Assassinadas. porque o suicídio ele é colocado no lugar do individual, do subjetivo, mas foi um contexto que obrigou aquele sujeito, aquela pessoa a fazer aquilo, né? As taxas, os índices de assassinatos de pessoas LGBTs são altíssimos, e volto a repetir, inclusive, não só porque eu sou travesti, mas é porque é o grupo que está sofrendo mais ataques. Recentemente, no Reino Unido, nesse mês passado agora, uma grande escritora financiou projetos antitrans que foram aprovados, né? Mas o Ceará, esse território que a gente vive, registra os casos dos mais jovens casos de LGBTfobia e LGBTcídio, no caso de assassinato de pessoas trans, né? Keron Ravache foi assassinada em Camusim, tendo apenas 12 anos de idade. No mundo, esse é o caso registrado de LGBTfobia, né? De assassinato de pessoas trans mais jovem. Então, a gente está trazendo esse debate da violência, do LGBTcídio, é fundamental para que a gente olhe para esse lugar que a gente está e para que a gente pense nessas crianças, porque Keron Ravache era uma criança. Era uma criança, e a gente precisa olhar para as nossas crianças LGBTs, que elas existem. Né? Existe um discurso de que, mas você é criança e você não sabe o que é que você quer. Espere você fazer seus 18 anos. Não dá para esperar fazer 18 anos quando você sabe quem você é. As pessoas cis, as pessoas heterossexuais não esperaram 18 anos para poder mostrar a sua sexualidade, a sua identidade de gênero. Então, por que nós temos que esperar 18 anos? Esse ato é violento. E aí eu estou falando isso no nosso podcast porque eu já escutei esse discurso de professores. Os nossos estudantes escutam isso em casa e muitas vezes os nossos estudantes escutam dos nossos professores. Então, a gente precisa entender que não dá para esperar. A gente sabe quem a gente é desde que a gente é. Infelizmente, o extermínio de outros segmentos, né, de outros setores da sociedade, né, os negros, Sim. Né, as mulheres, que no caso aqui do estado do Ceará, né, os índios, né? Então, assim, é uma opressão, é a tentativa, né, de exterminar mesmo, né, todas as pessoas que não são iguais e que nem devem ser àquele que pensa diferente, né? Mas a parada gay, como era conhecida, fica popularmente conhecida como a parada gay, é muito mais do que isso, né? É a luta contra a LGBTfobia. Aqui no Ceará, inclusive, Gardênia, diferentemente dos outros estados, sempre foi chamado de parada da diversidade sexual do Ceará, né? Uma característica do nosso território. Sim, mas de fato, como você está dizendo, hoje em dia a gente, inclusive, defende, né, que seja parada do orgulho LGBTQIAPN+, né, tentando incluir todas as siglas e, inclusive, posicionando essas identidades que o Iago citou. E eu já vi uma charge muito interessante, depois de uma parada, depois de um dia 17 de maio, que dizia, hoje é 18 de maio e eu continuo orgulhoso. Né? E eu continuo com orgulho. Eu continuo com o meu orgulho de ser quem eu sou. Né? Então, a parada contra a homofobia do dia 17 de maio, já tem local aqui no Ceará? A parada vai ser em junho, né? Vai ser, geralmente é em junho, marca o 28 de junho, que é importante referenciar que é o pontapé inicial da organização do movimento LGBT internacionalmente, né? Que é a revolta de Stonewall, que recentemente fez 50 anos. Que foi liderada, inclusive, por uma mulher trans afro-latina, né? Então, vai ser ali no fim de junho,
E geralmente a gente faz aquele percurso na beira-mar mesmo, né? Então, Maia, Santo Antônio vai casar todo mundo. Vai casar, vai todo mundo casado. Quem não for casada vai arranjar maridos e fêmeas, Opa! e Nem mulheres. que seja por uma noite. Nem que seja por uma noite, com certeza. E é importante a gente destacar que, primeiro, né, quando a gente vai para um evento como esse, tão grande e tão lindo como esse, primeiro a gente mostra que nós existimos, né? Primeira coisa, né? Segundo, nós mostramos que nós somos orgulhosos de quem nós somos, né? Nós não temos vergonha, nós somos quem nós somos, nós lutamos por isso, e nós estamos ali na frente, estamos ali mostrando ao mundo quem nós somos e a luta que nós fazemos. Então, a gente já convida todas as pessoas LGBTs que estão assistindo esse vídeo, e também as pessoas que não são LGBTs, mas que respeitam a luta, que entendem a importância da luta, para se fazerem presente, porque é um evento que luta por direitos humanos para as pessoas. Então, é muito importante. Todo mundo está presente. E só para registrar a informação direitinho, dia 29 de junho, na Beira-Mar, Parada da Diversidade Sexual do Ceará, repetindo o tema, deixa eu pegar minha pesca, quem chora por tema tá nós, perfeito. visibilidades, orgulho e direito de envelhecer. Né? Nós vamos ocupar esse espaço e é isso, vamos para cima. E eu queria dizer que as pessoas cis, hétero, têm que ir sim, porque esse BO de LGBTfobia foram vocês que inventaram. Exatamente. Não fomos a gente. Então vocês têm que estar na rua, pegando sol também para combater isso com a gente. A gente só quer viver tranquilo. Exatamente. Só isso. Mas já é meio da tarde pro fim, não tem tanto sol, não. Exato. Tem muito mais brilho e purpurina. Levem os Sol seus pra brilhar. brilhos, levem os seus leques, E a levem gente as vai organizar bandeiras. nossa caravana. Com certeza. Sindiute. Caravana dos Trabalhadores em Educação na parada contra a homofobia. Porque gente é para brilhar e não morrer de fome, nem de homofobia, nem de LGBTfobia. Exatamente. A gente está se encaminhando aqui para o final e eu queria. A gente falou um pouco sobre o ambiente escolar e eu queria aproveitar que esse podcast é um podcast da educação. Eu vou começar aqui com o Iago, depois eu vou passar para a Maia. Eu queria que vocês dois encerrassem com as palavras finais de vocês, olhando lá para a câmera, né? Olhar ali para o olho da verdade, a gente vai focar ali, a gente vai começar aqui com o Iago, mas eu queria que o Iago se despisse dos conceitos, das referências, enquanto pessoa LGBT, falar sinceramente aqui para o seu colega, a sua colega educadora do município de Fortaleza. A gente sabe que professores também incorrem, né, muitas vezes em preconceitos. Professores podem ser, infelizmente, porque são crias, né, reproduções dessa sociedade, podem ser também, eventualmente, pessoas que cometem LGBTfobia dentro da escola para com outros professores, inclusive para com, e, sobretudo, os seus alunos e alunas. Eu queria que você olhasse ali para a câmera, Iago, e rapidinho dissesse nas suas palavras finais qual é a mensagem que você deixa para o seu colega, a sua colega professora, para ele ser um agente de combate à LGBTfobia na escola. Eu quero dizer para você que hoje é dia de começar a desconstruir. É hoje. Desconstrua preconceitos, desconstrua tudo isso na sua mente que imobiliza você, que faz você reproduzir certas violências, porque estamos falando de seres humanos. Estamos falando dos nossos alunos, nossos colegas profissionais que estão nas nossas escolas, que lutam para viver uma vida digna, e que você pode sim apoiar essa luta, você pode solidarizar com essa luta, e você é uma peça muito importante nisso também. Então, se solidarize e comece a transformação hoje. Maia? Queria dizer que, repito, é fundamental que todo mundo esteja nessa luta. É fundamental porque nós estamos falando de um direito básico. O direito humano básico para que a gente tenha acesso aos outros direitos humanos, que é a vida. Né? É o direito de viver, de ser quem se é. E aí fica o convite a você se formar, porque às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa, tem gente que tem boa intenção, mas tem medo de fazer alguma coisa e fazer errado. Mas existe informação, ai que susto, existe informação a rodo. A gente vive na era do digital, com leves
dedadinhas no celular, você acessa essas informações. Existem lugares que você, de responsabilidade, de referência, você pode encontrar. Com certeza você conhece pessoas LGBTs e elas podem lhe ajudar. E existe, além de tudo, que obriga nós, professores, a trabalharmos esses temas na sala de aula, legislação. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma lei de 2009, que é a Lei da Semana Janaína Dutra, que nos obriga todas as instituições públicas de Fortaleza, em especial as escolas, a trabalhar o combate à LGBTfobia nessa semana do 17 de maio. Então, vamos começar. Pode ser uma palestra, pode ser uma roda de conversa, pode ser um cine-debate, qualquer ação, por menor que seja, ela já vai fazer uma diferença gigantesca na vida da população LGBT e no nosso acesso a direitos. E no nosso acesso a direito à educação, em especial, considerando esse espaço que a gente está aqui hoje. Então, vamos nos mover, vamos nos alertar, vamos buscar conhecimento, ET Bilu, busquem conhecimento, e vamos agir, né? Vamos partir para a ação, vamos deixar de passividade, entrar na atividade, para a gente conseguir transformar essa realidade, né? É isso. E para agir, procurem a Secretaria da Diversidade do Sindiúti, nas pessoas da Maia e do Iago, da Gardênia, de toda a diretoria, Ana Cristina, do diretor da diretoria do Sindiúti, que eu tenho certeza que vai ajudar a fazer, né, Maia, ajudar a constituir esses debates. Queria entregar para vocês também, aqui, como a gente está gravando aqui hoje no Sindijós, que é o Guia de Jornalismo LGBT e mais do Ceará, que é uma iniciativa, né, como a Maia está colocando, de você trazer a discussão, trazer os elementos basilares para ajudar as pessoas a fazerem um debate e, sobretudo, ajudar a fazer o combate à LGBTfobia. E depois vamos combinar para distribuir com o Sindiúti inteiro, com toda a rede de educação em seguida. Com certeza. Que pode ser um dos instrumentos que a Maia está falando, tem muitos disponíveis na internet, vai deixar ali na mão, na sala dos professores, dentro da bolsa da professora, do professor, como instrumento de trabalho. Então, Rafa, nós podemos pensar num debate com a Secretaria da Diversidade no Sindiúti, com o Sindijós, com quem desejar participar, com a CUT, convidando Maravilha. alguns professores, alguns colegas, para que mundo. nós possamos fazer esse debate também, né? Preparando o 17, preparando a parada, Exatamente, porque exatamente. essa é a nossa tarefa. E é por isso que o Sindiúti somos nós. Nossa força, nossa voz. Assistam o nosso episódio, reproduzam, usem o nosso episódio para o debate e até a próxima. Tchau, Tchau, gente! tchau.